Lucas capítulo de número 13, verso de número 10, que diz assim a palavra de Deus: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, ela andava curvada e não podia de modo nenhum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e lhe disse: mulher, estás livre desta enfermidade. Então ele pôs sobre ela a mão, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o chefe da sinagoga, indignando porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister de trabalhar, nestes vinde para serdes curado, e não no sábado. E respondeu, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura um dos vossos boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar esta filha da prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás lhe tinha presa. Dizendo isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por causa de todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Diga glória a Deus. Repita comigo o verso de número 12, diga mulher. 1, 2, 3, diga mulher. Estás livre da tua enfermidade. Levante a sua mão, a sua Bíblia, diga meu Deus. Diga mais forte, meu Deus, fala comigo nesta noite, porque eu preciso desta palavra. Fala, Senhor. Podeis tomar vossos assentos, pode bater as palmas bem alegre para Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. E nesta oportunidade nós fazemos a leitura aqui acerca da cura que Jesus operou em uma das sinagogas. Queridos, nós precisamos entender que a sinagoga, ela se deu início lá quando o povo estava na Babilônia. A Bíblia vai dizer que o povo havia sido levado, era transportado para a Babilônia como cativos, e naqueles dias não havia templo para eles adorarem, não havia lugar para eles se reunirem, para buscarem, para clamarem a Deus, porque o templo estava em Jerusalém, e o templo estava completamente saqueado, o templo estava completamente destruído, e foi lá na Babilônia que se deu início a esses ajuntamentos, esses agrupamentos de pessoas que se ajuntavam para orar, para cantar, para falar da palavra de Deus. E quando nós lemos aqui no capítulo 13, que Jesus ele entra numa sinagoga, ele não entra em um templo. Existia um templo, e este templo era o templo que Herodes havia construído, mas segundo a lei judaica, aonde havia 10 famílias de judeus, ali poderia ter uma sinagoga. Era como se fosse nos dias de hoje as mesquitas que nós vemos espalhados aqui por Maputo. E a sinagoga era um lugar, era um espaço aonde havia livros, aonde havia lugar onde as pessoas pudessem sentar para meditar, para fazer leitura, mas também na sinagoga era o lugar de se ler a palavra de Deus. As pessoas não tinham a Bíblia como hoje nós temos a Bíblia, porque até então a Bíblia não tinha sido canonizada, mas a palavra do Senhor vai dizer que naqueles dias eles tinham uma Torá. Então todas as vezes que alguém ia à sinagoga, se fazia orações na sinagoga, se fazia clamor na sinagoga, e depois de fazer essas orações era pego um livro e era meditado naquele livro. Podia ser pego ali, irmãos, o livro do profeta Isaías, podia ter pegado o rolo do profeta
Jeremias, e todas as vezes que as pessoas estavam na sinagoga, quem fazia a leitura da Torá, quem lia algum daqueles livros, tinha a incumbência de explicar aquilo que ele estava lendo. Mas o que eu acho interessante, quem está pregando neste dia é o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que, sendo um dia de sábado, Jesus vai à sinagoga. A sinagoga tinha 3 cultos. O primeiro culto era na quinta, o segundo culto, ou seja, o primeiro era na terça, o segundo era na quinta-feira, e o terceiro culto era no sábado. A Bíblia diz que logo pela manhã, Jesus estava dentro de uma sinagoga ensinando a palavra de Deus. Talvez os irmãos podem pensar: irmã, mas é um pouco estranho, Jesus é o dono da palavra e ele mesmo está pregando a palavra. Mas o que eu acho interessante é que Jesus não ia apenas na sinagoga para ensinar a palavra, mas para ter comunhão com aquelas pessoas. Porque na igreja, meus irmãos, nós não apenas cantamos, nós não apenas oramos, mas nós temos comunhão uns com os outros. E a palavra do Senhor nos diz que se nós temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus os purifica de todo o pecado. Quando nós entramos na igreja, nós não estamos apenas aqui para louvar, nós não estamos apenas aqui para orar, nós estamos aqui para exercer a comunhão com o nosso próximo. E é tão bonito que Jesus, ele ia à sinagoga, mesmo ele não sendo pregador, mesmo ele não sendo aquele que ia pregar, ele ia para exercer a comunhão. Algumas pessoas dizem: eu sirvo a Deus, mas eu sirvo a Deus lá na minha casa, eu sirvo a Deus, mas eu sirvo a Deus lá no meu trabalho. Eu não preciso estar na igreja para me adorar a Deus, eu não preciso estar na comunhão dos irmãos para me servir ao Senhor. Queridos irmãos, isso é uma mentira de Satanás. Todas as vezes que você estiver mexendo com um carvão, seja num fogão de carvão, e você tirar um carvão, ele pode brilhar um pouco, ele pode brilhar mais um pouco, mas daqui a pouco aquele fogo vai apagar, porque ele não está entre as brasas. Nós vivemos uma época em que existe muitos desengrejados, pessoas que não congregam mais, pessoas que não cultuam mais, pessoas que não vêm mais à igreja. Mas o exemplo que nós temos de Jesus, que mesmo ele não sendo pregador, ele ia para a sinagoga, ele ia para ter comunhão. Eu quero te dizer aqui nesta noite, a vontade do diabo era que você estivesse agora numa barraca tomando cachaça. A vontade do diabo é que nós estivéssemos agora em uma barraca de um curandeiro. A vontade do diabo é que você estivesse agora em algum lugar se prostituindo. Mas para a derrota dele, você entrou na casa de Deus, e enquanto você tem comunhão com Deus e com seus irmãos, o Senhor está ordenando a bênção e a vida para sempre. Enquanto você está na casa de Deus, Deus está curando as suas enfermidades. Enquanto você está na casa de Deus, Deus está perdoando os seus pecados. Há pessoas que dizem: eu não vou na igreja para sentar naquela cadeira e escutar o homem falar comigo, eu não vou na igreja porque o pastor tem pecado, os obreiros têm pecado, o pregador também tem pecado. A verdade é, meus irmãos, que eu não sou santa, você não é santo, mas à medida que nós estamos em comunhão, Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. A Bíblia diz no Salmo 133: ó quão bom, ó quão suável é que os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Enquanto você está aqui, vai tomando posse da bênção da vida e das vitórias de Deus para a sua vida. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Você está na casa de Deus, eu estou na casa de Deus. Dê glória a Deus porque você está na casa de Deus. Diga para alguém que está do teu lado: que bom que você está aqui. Fala com mais alegria para ela acreditar e diga: que bom que você está aqui.
Sabe por quê, irmãos? Porque aqui o Senhor ordena a bênção para a nossa vida. Aqui o Senhor ordena o livramento para a nossa vida. Enquanto nós estamos aqui, é verdade que nós somos falhos. Aqui tem gente calma, aqui tem gente nervoso, aqui tem gente, meus irmãos, que se santifica, aqui tem gente que peca, mas o importante é nós estarmos na presença de Deus, porque à medida que a palavra de Deus é pregada, nós vamos nos libertando. À medida que a palavra de Deus é pregada, você vai se fortalecendo. E você sabe o que é que purifica o homem? É ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você chegou aqui hoje arrastando, veio, nem sabe por que você veio, mas você veio aqui porque Deus te trouxe, e Deus está dizendo: aconteça o que acontecer, não saia da minha presença. Aconteça o que acontecer, fica na minha casa. Aconteça o que acontecer, fica no meio da minha comunhão. Pode bater as palmas e dar glória a Deus, porque eu estou no meio de vós, eu estou operando no meio de vós, eu estou no meio de vós. Jesus ia para a sinagoga, mas esse dia ele era o pregador. E coisa gostosa é quando é Jesus que fala. Coisa gostosa é quando Jesus que prega. Coisa gostosa é quando aqui no altar nós falamos com a nossa voz, mas a palavra é direcionada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que naqueles dias Jesus entrou na sinagoga e existia uma mulher. Essa mulher, meus irmãos, para vocês terem a noção, essa mulher, ela estava continuamente dentro de uma sinagoga. Ela não entrou ali pela primeira vez, ela não entrou ali pela segunda vez. Essa mulher era alguém que sempre estava dentro da sinagoga. Mas o que nos chama a atenção é que essa mulher, ela tinha um espírito de enfermidade. Queridos, nós temos que entender que como seres humanos nós vamos ficar doentes. Como seres humanos, você vai precisar ir ao dentista para olhar se os seus dentes não têm cárie. Você vai precisar às vezes ir lá no médico olhar o seu coração. Você vai precisar fazer um hemograma completo para ver seu sangue, para você ver se não está com anemia. Nós, enquanto tivermos nessa terra, nós vamos ter que dar manutenção ao nosso corpo, porque este corpo veio do pó e para o pó ele tornará. O homem é feito de uma tricotomia, corpo, alma e espírito. O espírito é o fôlego que você respira. A alma está aqui, ou ir para o céu ou ir para o inferno. A decisão é de como você vai fazer isso no seu corpo. E o corpo, depois que o homem morre, ele desce para a terra e se torna pó, porque veio de lá. Observe que todas as enfermidades, irmãos, elas só têm dois princípios: ou ela é de ordem física ou ela é de ordem espiritual. Nós vemos na Bíblia pessoas que tinham enfermidade. O profeta Eliseu morreu de uma enfermidade, era profeta, Deus não o curou e ele morreu com aquela enfermidade. Nós vemos o rei Ezequias, que adoeceu de uma enfermidade mortal, e naqueles dias ele fez tratamento daquela doença, Deus o curou. Nós vemos aquele filho espiritual de Paulo, que era Timóteo. Timóteo tinha um problema gravíssimo no estômago, e Paulo orientava ele a tomar um pouco de vinho, ou seja, o suco fermentado, para que pudesse curar aquela enfermidade no seu estômago. Nós vemos, irmãos, que o próprio Lázaro, ele adoeceu de uma enfermidade e ele morreu. Jesus foi curá-lo, mas ele sofreu de enfermidade. Nós vamos ver, a Bíblia vai dizer que o rei Asa, ele também teve uma enfermidade, e a Bíblia diz que Asa morreu com a sua doença, porque procurou os médicos e não buscou a Deus. Às vezes Deus quer curar através de uma oração, mas às vezes Deus quer curar através de um médico. Diga glória a Deus. Eu disse para vocês que essas pessoas padeceram de enfermidade. Então quando alguém da igreja de repente
for diagnosticado com a doença, nós não podemos espiritualizar aquilo. Aquela irmã foi afetada de macumba, aquele irmão foi afetado de bruxaria, porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos sim, meus irmãos, às vezes a vulnerabilidade de ficarmos doentes, mas o que eu observo é que também existe enfermidade de ordem espiritual. Uma prova da enfermidade de ordem espiritual é o próprio Jó, que Satanás se apresentou diante de Deus e disse: deixa eu tocar na sua saúde e verás que ele blasfema. Deixa eu tocar na saúde dele e vai ver se ele vai te adorar, se ele vai orar, se ele vai jejuar. Deixa eu só tocar no corpo dele e você vai ver se ele vai continuar firme na sua presença. A Bíblia diz que Satanás saiu em uma velocidade como um sopro, e quando chegou diante de Jó, trouxe feridas no seu corpo, que lhe feriram do alto da cabeça até os pés. Jó passou por a enfermidade causada por demônio. Observe que essa mulher, ela tem um espírito de enfermidade. Não é que ela ficava doente, ela sempre vivia doente. Aquele demônio habitava no corpo daquela senhora, e era algo tão grave que por mais que o tempo passasse, aquele mal não se afastava da vida dela. Mas o dia que ela chegou naquela sinagoga, quem estava pregando era Jesus, aquele que é o dono da vida. Quem estava pregando aquele dia era Jesus, que disse para Marta: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aquele que estava pregando naquele dia era Jesus, que disse: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Quando aquela mulher chegou naquele lugar, a Bíblia diz que Jesus, olhando para ela, Jesus disse: mulher, ser curada agora dessa enfermidade. E na mesma hora, aquela enfermidade que há 18 anos oprimia aquela mulher desapareceu. Sabe o que eu quero te dizer aqui essa noite? Eu não sei quanto tempo você está nesta situação, mas se Jesus quiser hoje, Ele te torna livre deste mal, Ele te torna livre desta depressão, Ele te torna livre desta angústia, Ele se torna livre dessa tristeza, porque quem está pregando aqui essa noite é aquele que pode curar as suas enfermidades. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Ele cura a alma, Ele cura o espírito e Ele cura o corpo. Diga aleluias. Há 18 anos esta mulher estava enferma. Observe, meus irmãos, que a enfermidade dela fazia com que ela ficava curvada. Era uma enfermidade espiritual. Diga comigo, enfermidade espiritual. Era uma enfermidade espiritual que se materializava no físico. Às vezes, meus irmãos, nós estamos passando por problemas espirituais que refletem na nossa vida física. Essa mulher não conseguia olhar para cima, essa mulher não conseguia olhar no rosto das pessoas, essa mulher não conseguia perceber o que estava acontecendo, porque a opressão do diabo sobre a vida dela foi tão grande que só fazia ela olhar para o chão. A primeira coisa que eu entendo dentro desta palavra é que quando Satanás está na vida de uma pessoa, essa pessoa não consegue olhar para cima, essa pessoa só consegue olhar para baixo. Essa pessoa não consegue olhar para o rosto das pessoas. Você já percebeu uma pessoa que ela simplesmente, ela não consegue olhar no seu rosto? O marido que trai a esposa não consegue olhar no rosto. Um filho que rouba o pai, que rouba a mãe, não consegue olhar no rosto. Alguém que te prejudica no trabalho não consegue olhar no rosto, porque quando nós olhamos na face das pessoas, nós mostramos a sinceridade que há na nossa face. Nós mostramos, irmãos, para as pessoas o que há de fato dentro de nós. Mas eu percebo que Satanás, quando entrou na vida desta mulher, tirou dela a condição de olhar olho a olho no rosto de quem quer que fosse. Nesta noite, Deus vai te dar tanta seriedade na tua vida, que você vai encarar os seus problemas com os olhos abertos. Você vai encarar os seus inimigos com os olhos abertos. Você vai encarar os traidores com os olhos abertos. Enquanto eu
vou falando, vai abrindo a sua boca para dar glória a Deus. Deus está dizendo aqui essa noite: eu não vou deixar você curvado, porque eu vou te dar condição de você enxergar. Diga para alguém que está do teu lado: Deus vai te dar condição de você enxergar. Enquanto alguns não conseguem olhar nos olhos, Deus vai te dar graça para você olhar no olho. Deus vai te dar capacidade de você enfrentar as suas dificuldades. Tem gente que anda de óculos escuros, não é porque é moderno ou porque é chique, é porque não consegue olhar na face de ninguém. Deus não apenas vai te dar uma visão privilegiada, mas vai colocar brilho no seu rosto. Moisés desceu do monte e a Bíblia diz que ele trazia um véu sobre o seu rosto, porque as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Mas Jesus disse: vós com o rosto descoberto transmite a glória de Deus que habita em vós. Se até hoje o diabo te colocou medo, o diabo te colocou tristeza, o diabo te colocou vergonha, o diabo te colocou hoje até mesmo angústia, nesta noite Deus está dizendo: eu estou fazendo você olhar para cima de novo, eu estou fazendo você olhar para o alto de novo. Receba, pode bater as palmas e dar glória a Deus. Você vai olhar no rosto, você vai olhar na face, e quando olharem para você, vai ver o brilho de Deus na sua vida. Essa mulher só conseguiu olhar para baixo. A primeira coisa, quando Satanás oprime alguém, ele não consegue olhar no rosto, ele não consegue olhar para cima, ele só consegue olhar para baixo. A segunda coisa, quando o diabo oprime uma pessoa, ele não consegue olhar para Deus. Davi disse: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e que fez a terra. Você já viu, irmãos, pessoas quando estão oprimidas pelo diabo, eles não enxergam a igreja. Esses dias eu atendi um rapaz que chegou aqui, ele falou: eu já passei nessa rua umas 200 vezes, eu nunca vi essa igreja. Mas em um ato de desesperança, em um ato de sofrimento, em que ele e a esposa dele estavam em casa com 2 crianças, 2 dias sem comer, Deus disse: entra nessa igreja porque alguém vai ajudar você. Ele entrou aqui, nós ajudamos ele com o dinheiro, e ele foi para casa e voltou aqui outros cultos. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa está oprimida, ela não consegue olhar para o céu e perceber que tem as mãos de Jesus estendidas para ela, dizendo: saia daí, porque eu quero te tirar desta situação. As pessoas, irmãos, não vêm à igreja porque elas não querem. Às vezes a pessoa fala: o fulano está na miséria, mas não quer vir para Jesus. O fulano está no adultério, não quer largar a vida de pecado. O fulano está nas drogas. Irmãos, às vezes a pessoa, ela está tão curvada que ela não consegue olhar para cima. Mas aquele dia Jesus estava naquele lugar, e quando Jesus chega no caminho das pessoas, aquilo que ela não conseguia fazer, o Senhor faz ela ter condição de fazer. Aquele dia, aquela mulher que estava curvada, ela começou a olhar e ela escutou a palavra, e a Bíblia diz que Jesus olhou para ela. Diga glória a Deus. Não foi você que enxergou Jesus, foi Jesus que te enxergou. Não foi você que ouviu falar de Jesus, foi a graça de Deus que te trouxe aqui. Não foi você que simplesmente entrou na igreja porque queria ser crente, foi Ele que te enxergou primeiro. E quando Jesus olhou para aquela mulher, ela foi tocada pelo poder de Deus, e naquele momento ela se endireitou. Hoje, minha querida, hoje, meu querido, você está na presença de Deus, você pode olhar para cima, porque é de cima que vem a tua força, é de cima que vem a tua coragem, é de cima que vem o teu ânimo. O inimigo queria ver você lá no mundo curvado nas drogas, curvado no vício, curvado no pecado, mas você está aqui hoje de pé. Sabe por quê? Porque é do alto que vem o teu socorro. O poder de Deus te aperfeiçoa na fraqueza. Receba força para ficar de pé, receba força para ficar de pé. Pode bater as palmas e dar glória a Deus, igreja. Receba força para você ficar de pé, porque o teu socorro vem do Senhor. Mas sabe o que nos chama a atenção? Por que aquela mulher ficou 18 anos dentro da igreja?
e 18 anos curvada. Porque a igreja não liberta, que liberta é a palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, que tem muitas pessoas que estão na igreja, mas ainda se prostituem. Sabe que tem pessoas que estão na igreja que ainda fumam. Sabe que ainda existem pessoas que estão na igreja que ainda bebem cerveja. Sabe que tem pessoas que estão na igreja, mas que ainda anda com o marido que não é dela. Sabe que tem pessoas que estão na igreja ainda que praticam todo tipo de sexo ilícito. Sabe que existem pessoas que estão na igreja que praticam imoralidade, vê pornografia, e você diz, mas essa pessoa está tanto tempo na igreja, e por que essa pessoa faz isso? Porque essa pessoa está ouvindo a palavra, mas não está praticando a palavra. Essa mulher estava 18 anos dentro de uma sinagoga, 18 anos ouvindo sobre as leis, 18 anos ouvindo sobre a salvação, 18 anos ouvindo sobre o que é perdão, 18 anos ouvindo a palavra, mas aquela mulher não praticava a palavra. E eu quero dizer algo para você, a mensagem é ministrada, mas você tem que fazer o uso da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que você não pode mentir, você não pode mentir. Se a palavra de Deus diz que você não pode adulterar, você não deve adulterar. Se a palavra de Deus diz que você não deve roubar, você não deve roubar. Porque a Bíblia diz que o homem que ouve essa palavra e não a pratica é como o homem que edifica a sua casa sobre a areia. Vai descer a chuva, vai bater o vento, vai correr os rios e essa casa vai cair. Mas o homem que ouve essa palavra e que pratica essa palavra é como um homem que edifica a casa sobre a rocha. Quando as pessoas, irmãos, não ouvem a palavra de Deus e não praticam a palavra de Deus, elas vão sair por aí criticando a igreja. Essa não presta, aquela não presta, essa pede muito dinheiro, essa tem que fazer muito voto, essa canta muito, essa prega muito. Vão andar por todo lado e não vão receber libertação. Agora, meu irmão, você pode vir na igreja o primeiro dia, não importa se o irmão que está pregando aqui saiba ler ou não saiba ler. Se você chegou com vontade de ouvir a palavra, ela vai entrar na tua vida, ela vai mudar a sua vida, ela vai transformar a tua vida, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que liberta é a palavra, que transforma é a palavra, que salva é a palavra, que tira o homem do pecado é a palavra. Ela está 18 anos, diga comigo, 18 anos, escravizada por um espírito de enfermidade. Nós precisamos, irmãos, entender que nós precisamos de ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Essa tarde, eu meditando nesta palavra, eu entendi que há 18 anos ela ia na sinagoga. Há 18 anos, irmã Isabel, mas você acabou de dizer que aquele dia quem estava pregando era Jesus. Sim, aquela mulher teve motivações, porque Jesus estava pregando e porque Jesus quis libertar ela. Mas acredite, ela estava 18 anos, oprimida pelo diabo, em um lugar em que se pregava a palavra. Porque a palavra de Deus não pode ficar aqui só nas palmas e no glória a Deus. Quando você ir para a sua casa, você tem que praticar a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que nós não temos que ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Existem muitos lugares que as pessoas ainda têm demônio, mas estão cantando. Tem demônio, mas ainda estão profetizando. Tem demônio, mas ainda estão por aí fazendo obras malignas. Irmãos, eu me recordo, eu tinha uns 15 anos de idade. Eu estava numa igreja chamada Jardim Alvorada, lá em Belo Horizonte, na minha província, Minas Gerais. Eu estava na casa de uma irmã e de repente chegou um moço bem no início do culto, falando línguas estranhas. E ele falava uma língua estranha e os dedos dele ia se atrofiando para trás. Ele falava língua, falava língua, falava língua. Daqui a pouco chega a esposa com os filhos, tudo desesperado. Ele tinha quebrado tudo dentro de casa. Tinha quebrado tudo.
e estava lá na igreja falando em línguas estranhas. Na época do nosso saudoso missionário Davi Miranda. Esse vídeo está no YouTube, e se vocês quiserem pode assistir, está lá no YouTube. Chegou um homem endemoniado na sede mundial. Esse homem falava várias línguas, e o missionário, pelo dom do discernimento espiritual, falou: Satanás, qual é o seu nome? E ele disse: o meu nome é Caboclo Profético. Aquele demônio se identificou naquele culto como um demônio que profetizava. Um dia eu estava vendo um testemunho da Yurte, e uma mulher cheia de demônio dizia que saía na casa das pessoas a orar, a profetizar, mas aquilo que ela profetizava não era bênção, era maldições. Aquilo que ela profetizava era um espírito maligno. É por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que nós temos que buscar o dom do discernimento, o dom de discernir espírito, para saber se o espírito é de Deus ou se o espírito é de Satanás. Tem muitos bruxos que abriram a igreja, mas foram buscar poder de bruxaria no Benin, na Nigéria, foram buscar poder para derrubar pessoas através de orações, através disso, através daquilo. Mas eu quero te dizer que a palavra não derruba ninguém, a palavra levanta, a palavra fortalece, a palavra purifica. Às vezes, meus irmãos, nós buscamos milagre, vamos lá porque tem milagre, vamos lá porque está acontecendo aquilo, mas você não sabe de onde vem aquele poder, você não sabe como aquela pessoa recebeu aquele poder. Agora, se você ficar na presença de Deus e você ouvir a palavra de Deus, a palavra vai te purificar, a palavra vai te lavar, a palavra vai te limpar, você vai ser batizado com o Espírito Santo, e Jesus vai confirmar o que está em Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e em meu nome vocês farão novas línguas, em meu nome vocês falarão novas línguas, vocês expulsarão os demônios, vocês curarão o enfermo. Já era para você ter dado glória a Deus, porque este poder é o poder verdadeiro para purificar a sua vida, para purificar a sua casa e para purificar a sua família. Este é o poder verdadeiro. Você tem que ter discernimento, minha irmã. Não é todo mundo que você pode chamar para orar. Se você não sabe discernir línguas estranhas, cuidado com essas pessoas que falam: eu converso com anjo, eu vim aqui falar com anjo, falei com anjo de tarde, falei com anjo de noite, falei com anjo de madrugada. Tem pessoa que parece que anjo está indo até na pizzaria com ele comer pizza. Na verdade não é anjo, são demônios. E às vezes a pessoa fala: não, eu tenho uma ligação muito forte, aparece para mim de tarde, aparece para mim de noite. Meus irmãos, nós temos que estar dentro da palavra, porque o diabo é enganador, e a Bíblia diz que se pudesse, ele enganaria até os escolhidos. O que eu estou dizendo é que tem profetas, tem, mas o diabo também tem aqueles que são deles. Tem homens de Deus, tem, mas aqueles que o diabo também usa para enganar. Essa mulher ficou 18 anos dentro de uma sinagoga com demônios escondidos, mas o dia que Jesus chegou naquele lugar, Jesus disse: ó mulher, a partir de hoje você está curada dessa enfermidade, a partir de hoje você está curado deste mal. Enquanto eu prego aqui nessa noite, receba a verdadeira libertação de Deus para a tua casa. Seja libertado da bruxaria, seja libertado da feitiçaria, seja liberto dos vícios, seja liberto da vaidade, seja liberto da opressão. Glorifica a Deus, porque nesta noite Deus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Diga para alguém que está do teu lado: a libertação é melhor do que a religião. Sabe por quê, irmãos? Olhe para cá. Porque carregar uma Bíblia não me torna crente. Lá nos curandeiros também tem Bíblia. Quem já foi sabe que tem. Usar um terno não te torna pastor, porque lá no fórum também tem gente de terno. Usar hoje saia é moda, não te torna uma crente.
Mas se você ouvir a palavra e guardar a palavra, você se torna um filho. Você não se torna um crente, você se torna um filho. A Bíblia diz que quando essa mulher é liberta daquele espírito que há 18 anos estava nela, o chefe da sinagoga ficou nervoso. Ele disse: olha, a semana tem 7 dias. Vocês vêm aqui no 3º, no 4º, no 5º, mas não aparece aqui dia de sábado para ser curado. Está aqui na Bíblia. Ele disse: existem vários dias da semana. Olha o que está escrito. Eu vou ler. Tomando a palavra, o chefe da sinagoga indignou-se contra Jesus, que curou no sábado. E o chefe da sinagoga disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar. Nesses dias, vinde para vocês serem curados, mas não chegue aqui no sábado. Observe, irmãos, que Jesus fez um milagre na vida daquela mulher, libertando aquele demônio que estava na vida dela há 18 anos, e tinha alguém que não estava satisfeito porque Jesus curava no sábado. Você sabe o que eu quero te dizer? A vontade que Deus tenha não é que todos os dias que alguém ore aqui na igreja você caia endemoniado. A vontade de Deus é que você caia uma vez, mas fique de pé para o resto da tua vida. A vontade de Deus, minha irmã, é que às vezes você pode chegar na igreja debilitado, arrastado. Você pode chegar aqui pensando em se matar. Você pode chegar aqui com tantos pensamentos, mas que aquilo não permaneça na tua vida. Você sabe por que esse homem estava nervoso? Porque Jesus tinha curado aquela mulher. Mas imagine uma congregação que conhecia aquela senhora há 18 anos. As crianças vendo a tia sendo curada, os adultos vendo a vovozinha sendo curada, as pessoas que frequentavam aquela sinagoga vendo aquela senhora sendo curada. Todos glorificavam, mas tinha um ali que não gostou daquela libertação. E aquele por mais que era chefe da sinagoga, não tinha o Espírito de Deus. Porque sabe quem não gosta da tua libertação? Satanás. Sabe quem não gosta quando você para de fazer coisa errada? O diabo. E aí ele começa a usar pessoas para dizer: eu não acredito que agora você vai fazer parte dos crentes. Eu não acredito que agora você não vai usar mais essa roupa. Eu não acredito que agora você não vai tomar mais esse champanhe. Eu acredito que agora você não pode mais ir para aquela festa. O inferno inteiro fica chateado quando ele perde um escravo para ser um soldado de Cristo. Eu quero profetizar aqui essa noite que as cadeias que te prendiam como escravo estão sendo quebrados, porque a partir de hoje você é soldado de Cristo. Você não vai ceder à tentação. Diga glória a Deus. Você não vai ceder mais à tentação. Você não vai ceder ao adultério. Você não vai ceder mais às roupas curtas. Você não vai ceder mais àquela vida de pecado, porque hoje Deus está te tirando da fileira do inimigo, está te alistando no exército do céu. Quando Jesus tocou naquela mulher, a Bíblia diz que ela se endireitou e todos glorificavam pelas obras que Jesus fazia. Querida irmã, não fique na igreja em pecado, confesse o seu pecado. Não fique na igreja escondendo aquilo. Mostre a ferida a Deus e peça: Senhor, me cure desta ferida. Eu não quero praticar isso, eu não quero praticar aquilo, eu quero ser sarada. E eu quero te dizer que quando Jesus tocar a sua vida, você vai ficar de pé e você vai permanecer de pé até Jesus voltar. O diabo não vai te derrubar mais, Satanás não vai te abater mais, os problemas não vai te jogar mais no chão. Sabe por quê? Porque estar na igreja não torna ninguém santo, mas conhecer o Deus da igreja, ter intimidade com Ele, te faz ser uma pessoa não apenas santa, mas de pé na presença dEle. Recebe esta palavra, pode bater as palmas e dar glória a Deus. Vamos hoje nos arrepender diante de Deus, vamos hoje mudar o nosso caráter diante de Deus. Queridos, eu prometo que eu finalizo agora. Eu sou do Brasil, irmãos, sou brasileira, mas eu nunca vi um país, irmãos, que tem tanta
tanta coisa estranha no meio dos crentes. Eu nunca vi, irmãos. E não tem condição da gente não saber isso. Não tem condição. Porque pessoas que não abrem o coração para Jesus podem se esconder dentro de templos religiosos. Pessoas que não abrem o coração para Deus, irmãos, podem ter uma vida de adultério lá, vem caçar adulterar aqui. Tem uma vida de mentira lá, quer caçar mentira aqui. É acostumado a ser gatuno lá, quer ser gatuno aqui. Mas eu quero te dizer, não venha na igreja passear. Esse lugar não tem graça nenhuma para você vir passear. Aqui é lugar de você se purificar. Aqui é lugar de você falar: Senhor, me liberta, me transforma, me purifica. Eu não quero ser isso. Eu quero ser mudado pela sua palavra. Mas por que eu estou falando isso? Porque esta mulher estava 18 anos dentro de uma sinagoga com espírito de enfermidade. Jesus, quando libertou aquela mulher, falou para aquele moço, o chefe da sinagoga, que estava nervoso com Jesus: quando os seus bois caem no buraco, vocês tiram eles do buraco. Quando uma ovelha de vocês cai no abismo, vocês tiram do abismo e dá água para elas. Convinha que eu libertasse essa escrava de Satanás, que estava 18 anos nesta situação. Eu quero falar algo para vocês, e que vocês vão para casa, durmam em paz e volte aqui nos próximos dias para a gente glorificar a Deus. Não aceite estar na igreja, mas estar perturbado. Não aceite estar na igreja, mas estar endemoniado. Não aceite estar na igreja com desejos profanos. Irmãos, não aceitem vir na igreja olhando e desejando as irmãs. Irmãs, não aceitem vir na igreja com espírito de inveja contra as outras. Não aceita vir na igreja com espírito de murmuração. Está ruim o horário, está ruim o som, está ruim o pregador. Entra na igreja dizendo: hoje quem vai pregar é Jesus, quem vai cantar é Jesus, quem vai curar é Jesus, quem vai batizar é Jesus, quem vai operar é Jesus. Hoje eu vou ter um encontro com Jesus, porque aí sua vida vai mudar. Fique de pé. Eu falo para o meu esposo que quando eu tiver filho, eu falo: Ati, quando eu tiver filho, vou entregar meus filhos para os obreiros. Cuida meu filho aí enquanto eu prego. Meu esposo fala: meu filho não. Vai ficar no colo de obreiro, não vai ficar no colo de... Por quê? Porque nós não conhecemos o coração das pessoas, irmãos. Eu não estou falando que aqui na igreja tem gente predador sexual. Não estou falando isso, que eu não conheço. Eu não estou falando que aqui na igreja tem gente maligno. Não, irmãos. Eu estou falando que no templo pode se esconder pessoas com espírito maligno. E quem liberta essas pessoas não é o homem, é Deus. Mas Deus bate na porta e fala: eu quero entrar na sua casa. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Às vezes quando eu tomo este altar e falo: irmãos, cuidado com quem você põe na sua casa, cuidado com quem vai dormir na sua casa, cuidado com quem você leva para a sua casa. Não, mas é homem de Deus, é mulher de Deus, não sei o quê. Quando a conta chegar, o preço é muito alto. O que eu quero dizer para você é o seguinte: anda na terra, mas vigilante. Esteja na igreja, mas não aceita viver na opressão de Satanás. Hoje a cura que Deus tem para nós nesse quinto dia é uma cura espiritual. É uma cura espiritual. Eu estive muito tempo da minha vida em Angola, e lá em Angola tem uma igreja que quando o marido morre, a esposa tem que deitar com o marido a última vez. Quando a mulher morre, o marido tem que deitar com ela a última vez, ter práticas com ela para libertar ela para outro homem. Isso é uma igreja legalizada. Queridos, vamos abrir os nossos olhos. Sinagoga é lugar que se prega a palavra, igreja é lugar de se pregar a palavra, mas você tem que observar e você tem que absorver a palavra, porque se nós não absorvermos a palavra, nós vamos ser enganados por Satanás. É por isso que Jesus vai dizer: naqueles dias muitos dirão: em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio. E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. É melhor você não ter dom nenhum, mas ter certeza da sua salvação. É melhor, minha irmã, você ser essa irmã que pega a sua Bíblia, vem para a igreja nessa batida sempre, do que você
mas esse poder não vem de Deus. Que o Espírito de Deus fale melhor no seu coração, e que você seja liberto de todo espírito maligno que te oprimia, que te envergonhava e que te jogava no chão. Pode bater as palmas bem alegre para Jesus. Vamos bater as palmas, vamos glorificar a Deus.